Agora na Band News FM, Seus Filhos, com Roseli Saião e Thaís Dias. Mamãe, ai mamãe, vem trocar minha fralda que eu fiz xixi. Fiz xixi, fiz xixi, fiz xixi, fiz xixi. Papai, a fralda pesada é porque eu já enchi. Criar um filho é conviver com novos desafios a cada etapa de desenvolvimento. E com o desfraude não é diferente. Aos poucos, o corpo da criança vai dando sinais de que está preparado para deixar as fraldas de lado, né? E nessa hora, é preciso que a família tenha paciência e dê todo o apoio necessário para que o processo aconteça da forma mais tranquila possível. É importante ter sempre em mente que as crianças têm tempos próprios para viver cada uma dessas etapas. Não adianta ali comparar o seu filho com o outro. E essa fase envolve muitas dúvidas, né? Tem uma idade ideal para começar? Como é que eu inicio esse processo? E se os escapes acontecerem? Calma, bora encarar esse momento juntos por aqui. Afinal, o desfraude é o nosso assunto nos Seus Filhos em versão ampliada de hoje. Eu, Thaís Dias, tô na área, junto com ela, sempre por aqui, Roseli Saião. Oi, Roseli, tudo bem? Tudo bem, Thaís, na área com você. Vamos nessa. Palavra de ouvinte. Hora de ouvir, direto de Curitiba, a Verônica Estange, que é mãe da Valentina, e ela fala um pouco sobre esse processo do desfraude. Foi um pouco complicado, ela demorou um pouco para sair da fralda, né? Principalmente da parte noturna, porque de dia até a creche ajudou um pouco, mas à noite era bem complicado, ela fazia xixi na cama, né? Mas também foi só por um tempo, e aí nós fomos ajustando, né? Escola, em casa, daí deu certo, mas demorou um pouquinho sim. Roseli, tem uma idade ideal, um momento ideal e um tempo de duração para que esse processo aconteça? Porque, por exemplo, na minha casa, eu percebi dois mundos completamente diferentes nesse processo de desfraude. A minha filha mais velha deu o sinal, simplesmente não quero mais usar a fralda, tirou a fralda, não teve mais escape, foi super tranquilo. O meu filho mais novo teve uma dificuldade enorme, o processo demorou muito mais tempo, contou aí com o apoio também de outros integrantes da família para que ele pudesse ter o suporte para se sentir confortável. Não dá para ter uma receita mágica para fazer esse desfraude ou dá? Não dá, Thaís, não dá. A única receita que a gente tem o processo deve se iniciar a partir dos 2 anos. Antes disso, a criança até pode ser condicionada a ficar sem fralda e usar o banheiro em determinadas horas. Mas não é isso que a gente quer de uma criança, né? A gente quer que ela desfrute do seu potencial e dê oportunidade para que isso aconteça. Em relação ao tempo, né? Acho que o que aconteceu com seus filhos é o melhor exemplo. O desfraude pode acontecer de uma hora para outra, de um dia para o outro. A criança simplesmente diz, não quero mais e pronto, acabou, está resolvido. E há crianças que demoram nesse processo muito mais do que um dia, né? Às vezes é uma semana, às vezes semanas e às vezes até meses. Por isso, os nossos ouvintes que são mães de crianças que estão nessa idade, nesse processo, precisam ter calma e paciência, como você mesma disse, porque pode demorar e isso não é sinal de problema. Para bom entendedor... Hora de ouvir a psicóloga especializada em crianças e adolescentes, Jéssica Fernandes. Quando a gente fala no desfraude, a gente fala em respeito. Respeito esse pelo processo individual, neurológico e biológico de cada criança. Cada criança vai ter seu tempo neurológico, seu tempo fisiológico, e respeitar isso significa passar por um desfraude que não seja traumático, que não vá gerar futuros transtornos posteriores. E como tudo na educação, né, Roseli, exige paciência e persistência, né? Porque é praticamente um exercício que a gente vai ali durante um bom tempo colocar em prática, né? Vai ter o escape, aí a gente vai voltar naquele processo. Muita gente tem dúvida como se dá, né, esse processo do desfraude. Será que eu começo pelo número 1, pelo número 2? Como é que a gente faz esse momento aí de ensinar a criança a não usar mais a fralda? Tem uma técnica?
Tem algumas dicas, Thaís. Muitas mães começam pelo número 1, mas para a criança é mais fácil aprender a partir do número 2, porque o corpo dela sente melhor, ela sente melhor. Então, se a família tiver paciência para começar pelo número 2, pode ser mais fácil para a criança, né? Agora, muito importante, não ficar bravo, não brigar com a criança quando tiver escape. Acontece, é absolutamente esperado, mas uma bronca nessa hora não ajuda o processo, ao contrário, prejudica. E a escola? Diz o quê? Muitas crianças já estão na creche durante esse período do desfraude. Por isso, a gente convidou a professora da Educação Infantil, a Fátima Rocha, para falar sobre essa parceria entre instituição de ensino e a família durante o processo. O início do desfraude é um processo muito importante para as crianças, que pode gerar muita ansiedade, tanto para a família quanto para a criança. O importante é não ter pressa em envolver a criança em situações lúdicas, relacionando ao uso do banheiro. A família e o CMEI necessitam caminhar juntas nesse processo para que haja diálogos e alinhamentos e trocas de experiências. É muito importante respeitar o tempo de cada criança. É isso, Roseli. É importante também manter esse alinhamento e essa parceria entre escola e instituição de ensino durante esse processo do desfraude, já que a criança divide esse tempo? Sim, é importante, Thaís. Mas é importante também lembrar que quem deve comandar o processo é a família. Não é a escola que deve orientar a mãe, agora vai começar isso, fazer aquilo, não, é ao contrário, né? É a mãe, a família que deve dizer para a escola: começamos o processo, ela vai vir ainda com fralda, e quando vier sem fralda, não pode dar bronca, enfim, dar as dicas de como a família quer levar o processo adiante. Vamos navegar! Eu sei que tem dicas sobre esse assunto, Roseli, que dica é essa? É a dica de um blog muito legal, vale a pena, né, quem está passando por esse processo, fazer uma leitura, é até uma leitura rápida. O título do artigo é Desfraude: quando e como fazer o desfraude do seu bebê sem dificuldade. E o endereço do site é dicasdemulher.com.br e aí /desfraude. dicasdemulher.com.br/desfraude. Tá aí a dica da Roseli para você que nos acompanha. O desfraude continua sendo nosso assunto aqui nos Seus Filhos em versão ampliada. Na minha opinião... Conosco agora a pediatra Eugênia Monteneghi. Ela fala um pouco sobre os escapes, né, que mencionamos agora há pouco durante esse processo do desfraude. O desfraude é um tema bastante comum, abordado em consultas de uma criança no período pré-escolar. No máximo aos 2 anos e meio, 3 anos de idade, o desfraude já deve ter sido iniciado. Ele costuma durar um período entre 2 a 4 meses. Durante esse período, é muito comum acontecerem escapes, e esses escapes são considerados normais até 1 ano após iniciado o treinamento do desfraude. E Roseli, principalmente à noite esses escapes são registrados, né? A gente vê o tal do xixi na cama como um desafio para muitos pais. É preciso ter muita resiliência e principalmente dar um apoio a essa criança, né? Porque muitas vezes, nossa, mas fez xixi na cama de novo. Calma, é preciso apoio nessa hora, né? Exato, apoio e encorajamento, né? E também fazer com que a criança entenda que o problema é dela, não é da mãe, não é do pai, porque sujou o lençol, vai ter de lavar, né? Então, pode ser, por exemplo, solicitado que a criança ajude a retirar o lençol, ajude a mãe a levar até a área de serviço, onde vai ser lavado, ou na máquina, ou no tanque, o que for, né? Então, só esse ato ajuda a criança a perceber que a questão é dela, é ela que não deve se sentir muito bem, e não a mãe ou o pai.
E se você ficou com alguma dúvida sobre esse assunto, manda para cá sua mensagem. Pode ser pelo e-mail, seusfilhos@bandnewsfm.com.br ou pelas nossas redes sociais, @Roseli Saião, Roseli com Y, Saião também, ou @Thaís B. Dias, Thaís com H. Saiba, todo mundo teve infância, Maomé já foi criança, Arquimedes, Buda, Galileu e também você e eu. O Brasil atualmente tem mais de 2.000 pessoas com superdotação identificadas. Os superinteligentes têm um QI muito acima da média e representam 2% da população mundial apenas. Para ser considerado uma pessoa com altas habilidades, é preciso obter 131 pontos ou mais em testes de QI, o coeficiente de inteligência. Mas é difícil, comprovar essa superdotação, já que o exame é caro e algumas habilidades não são captadas por esses testes de inteligência, como, por exemplo, as habilidades corporais e artísticas. Outro desafio é a busca por um ensino adequado para esses jovens, já que muitas vezes as famílias esbarram na falta de preparo das instituições de ensino. Não podemos também ignorar o fato de que muitos desses estudantes encaram o bullying e o preconceito. Hora de conversar sobre isso, sobre os jovens superdotados aqui nos Seus Filhos, em versão ampliada. Minha voz. A Nicole é moradora da Baixada Fluminense, tem apenas 8 anos e é considerada uma das pessoas com QI mais alto do Brasil e chegou a entrar para a Mensa, a Sociedade dos Gênios do Mundo. A pequena obteve uma pontuação de 144 pontos, maior, por exemplo, do que a de Steve Jobs e próxima a de Bill Gates, o que classifica essa criança como superdotada. Foram 12 avaliações para confirmar esse resultado. E a menina, exige muito de si mesma, sonha em ser médica e gosta muito de estudar matemática e procurar possíveis novas invenções para ajudar o planeta. Vamos ouvir um pouquinho da Nicole. Eu acho muito normal, eu gosto tanto de estudar que pra mim, eu nunca pensei que eu tinha um QI tão alto assim. Pra mim foi uma surpresa também, quando todo mundo diz uma coisa que eu amo mesmo, é matemática, porque é uma matéria que eu me identifico muito. Eu gosto de usar minha inteligência para criar algo, criar algum conteúdo novo. Eu também uso muito minha inteligência para os meus deveres, Roseli, é impressionante ouvir, a Nicole falando a desenvoltura, os gostos dela, e as habilidades. E eu fico muito impressionada porque muitas outras crianças como a Nicole podem estar por aí e tendo essas habilidades ali, de alguma forma sendo alvo de preconceito ou mesmo de bullying, porque não há essa identificação dessas pessoas em larga escala. Ainda é muito difícil identificar uma criança, por exemplo, ou um jovem superdotado, É verdade, você sabe que muitas vezes uma criança que tem essas habilidades altas, aliás, a Nicole tem uma alta habilidade de comunicação incrível, são identificadas no oposto, ou seja, como a escola em geral não está preparada para atender essas crianças e adolescentes, é bom lembrar deles também, então ele acha a escola muito chata, desdenha o estudo escolar e tem um baixo rendimento escolar. Então, muitas vezes, o diagnóstico é o oposto ao de ter uma criança ou jovem com altas habilidades. Eu também quero falar. A Jéssica, que é mãe da Nicole, acredita que a inteligência da filha é um presente que pode ajudar a construir uma sociedade melhor. Vamos ouvi-la. A gente sempre notou que ela era uma criança muito inteligente desde pequena. Começou a falar cedo, andar cedo, se destacava das demais crianças da mesma faixa etária da sua idade. Mas quando notamos mesmo foi quando nós estávamos fazendo uma live na época da pandemia na igreja e pediram para gravar versículos da Bíblia. E a Nicole começou a gravar salmos inteiros. Isso chamou muito a nossa atenção. Outro episódio também que marcou bastante foi logo após o pai ensinou umas notas musicais e falou que cada nota tem um tempo. Ela começou a praticar no teclado as notas sozinha. E uns dias depois notamos que ela já estava tocando um hino no teclado.
Eu imagino que para a família também seja um desafio lidar, né, com essa criança, com esse adolescente. Exatamente, né? A gente percebe como mãe, como pai, uma diferença muito grande, né? Se há outros irmãos, com o desenvolvimento dos irmãos e às vezes até com o próprio desenvolvimento. Então é preciso que a família tenha estrutura, tenha apoio, a rede de apoio que é tão importante, né, que a gente sempre comenta, e um apoio às vezes até profissional, para ela conseguir levar adiante a boa formação desse filho, dessa filha, com altas habilidades. Para bom entendedor. E o desafio de educar esses jovens também é muito grande. Por isso, vamos ouvir agora a Vitória Scherfen, que é coordenadora do Núcleo de Atividades em Altas Habilidades e Superdotação. Os estudantes identificados com altas habilidades e superdotação são público-alvo da legislação de educação especial. Portanto, têm direito a acessar o atendimento educacional especializado nas escolas, bem como as estratégias de enriquecimento curricular, suplementação de conteúdo, encaminhamento aos grupos de interesse. A gente entende que o senso de pertencimento é um fator muito importante para a autorrealização e noção da própria identidade do estudante. E é com essa noção de si mesmo que os estudantes acessam a sua criatividade e habilidades. Mas nem sempre, né, Roseli, eles têm acesso a esse tipo de educação, né, esse profissional de educação capacitado para lidar com essas altas habilidades, com essa superdotação, e aí, é o que você falou, acaba gerando um afastamento dessa unidade escolar, desse interesse pelo estudo. Como é que a gente consegue incluir um pouco mais esses jovens que têm essa alta habilidade detectada? É sempre numa boa parceria, a melhor possível, né? Entre a família e a escola. Boa parte das escolas, Thaís, não está preparada para atender esse tipo de aluno, né? A escola considera isso um fato muito raro, então não vale a pena fazer um investimento que é alto na formação dos seus docentes, mas é preciso estar atento, porque cada vez teremos mais crianças e adolescentes com habilidades altas em campos específicos que às vezes a escola pode nem perceber, mas é preciso que a gente apoie esse potencial para que ele seja colocado em ato. Vi e curti. Tem dica na área? Fala pra gente, Roseli. Tem dica. Vou dar a dica de um filme que é tão emocionante, é tão bonito, é delicado, e deixa a família toda, pode assistir, acho que pode deixar a família toda assim, muito emocionada. O título do filme é Um Laço de Amor, não é um filme novo não, acho que já tem uns 5 anos pelo menos, e conta a história de uma menina superdotada, principalmente na prática da matemática, que já perdeu a mãe e mora com o tio, e aí o filme conta a história, né, do relacionamento dessa menina com o tio. Crianças com altas habilidades ou crianças superdotadas. Continuamos falando sobre isso por aqui nos Seus Filhos em versão ampliada. Na minha opinião... Conosco agora a Mônica Diniz, que é neuropsicóloga clínica e fala um pouquinho sobre a descoberta da superdotação. Colhendo as informações do marco inicial do desenvolvimento infantil, que percebemos algumas características, como, por exemplo, crianças que se desenvolveram precocemente, e esse olhar se complementa através da escola, que trazem indicadores importantes que essas crianças estão acima da média, e através deste conjunto, família, escola, profissionais que acompanham esta criança, conseguimos realizar esse processo de identificação. A gente falou desse processo de identificação e eu queria abordar com você, Roseli, um processo de suporte emocional a esse jovem, porque muitas vezes, por conta dessa inteligência muito acima da média, esse jovem acaba sendo vítima de preconceito, vítima de bullying. É também importante estar atento a esse aspecto da vida, né, dessa criança ou desse adolescente. Sim, é importante fazer
ter muito cuidado com a formação dessa criança, desse adolescente, para que ele se conheça, né? Buscar o processo de autoconhecimento, facilitar isso para ele, porque conhecendo as suas emoções será um pouco mais fácil ele viver a vida. Agora, eu quero chamar a atenção, Thaís, para muitos pais, eu diria assim, que uma enormidade de pais que acham que tem um filho superdotado. A criança de hoje já é superdotada, ela nasce com um chip a mais. Não se trata disso o nosso assunto, né? Mas altas habilidades que não são comuns em pessoas dessa idade. E se você ficou com alguma dúvida, se você quiser compartilhar com a gente o seu comentário, mandar para cá a sua participação, tem 2 caminhos. Você pode mandar o e-mail seusfilhos@bandnewsfm.com.br ou nos buscar nas redes sociais, @ThaísBDias, Thaís com H, ou @Roseli Saião, Roseli com Y, Saião também. Em tempos de correria, de pessoas super conectadas, de ir atrás do tal prejuízo deixado pela pandemia, várias famílias e instituições de ensino buscam na meditação uma alternativa para estimular o foco, o autoconhecimento e a diminuição da ansiedade. Essa prática vale para todas as idades e já apresenta resultados positivos, na concentração dos jovens, na melhora dos relacionamentos interpessoais. Por isso, aqui nos Seus Filhos em Versão Ampliada, nós abrimos espaço para falar dos benefícios da meditação para toda a família, mas lógico, principalmente para as crianças e para os adolescentes. Minha voz. O estudante Vitor Lopes, de 16 anos, de Fortaleza, fala sobre os benefícios da meditação na rotina dele. A meditação mudou minha rotina para melhor. Me concentro bem, consigo ter foco nas minhas atividades da escola, pratico em casa assistindo vídeo. A primeira vez que vi a meditação foi no TikTok. Experimentei e gostei. Roseli, são vários os benefícios, da prática da meditação, tanto para o adolescente, como é o caso do nosso Vitor, mas também para as crianças, né? Sim, cada vez mais a meditação e a yoga, que é uma maneira diferente também de levar a meditação, são utilizadas com crianças. Os benefícios são realmente visíveis. E olha, não é a longo prazo, não, é a curto prazo, médio prazo, depende um pouco da criança. Mas é a concentração principalmente, como você citou, é muito claro, que a criança começa a ter mais foco, a conseguir controlar mais a sua atenção. Então, vamos prestar atenção nesse movimento, que não é um movimento alternativo, É uma busca, é mais um instrumento para facilitar um pouco mais a vida de crianças e de adolescentes. Comigo deu certo. Para a Marília Vasconcelos, mãe de uma menina de 9 anos, a meditação se tornou uma oportunidade de criação de vínculos. Eu praticava meditação sozinha, mas aí um dia eu tive que levar minha filha de 9 anos e ela disse que queria participar do momento. Eu fiquei tão feliz porque encontramos mais uma coisa que fazemos juntas e isso nos uniu mais ainda. Ela e eu adoramos esse momento. E é uma baita oportunidade mesmo, Roseli, para trocar aquela experiência, para viver esse momento, de autoconhecimento em família, para que essa experiência possa ser também uma oportunidade de criação de vínculos, Nossa, que bonito o depoimento da Marília, porque a iniciativa foi da filha de dizer que queria participar da aula. Ela teve a oportunidade de ver o que ia acontecer, de estar com a mãe mais nesse período e pronto. Ela aproveitou a oportunidade e muito bem, porque além de ter um momento com a mãe, que é um momento bem de estreitamento de vínculo, ela ainda tem benefícios pessoais com essa prática. E a escola? Diz o quê? Hora de ouvir o professor de Educação Física, Diego Brandão.
Ele conta que há quase 10 anos promove práticas de yoga e meditação com os alunos e fala um pouquinho sobre essa experiência. Desde 2009, nós temos um projeto dentro do Terceirão que tem 3 modalidades, dentre elas a modalidade do corpo e mente, né? Nós trabalhamos conceitos do yoga e da meditação com o intuito de proporcionar a essa gurizada um pouco mais de paz, né? A nossa sociedade vive num mundo de muitas cobranças, né? Não somente pelos familiares, mas às vezes as próprias cobranças internas, né? Isso diminui bastante nos estudantes as questões de bullying, melhora a empatia, as relações interpessoais. E, Roseli, muitas escolas estão adotando essas práticas, né, como uma forma também de educação física e mental, se é que a gente pode complementar o nome dessa prática. Muitos jovens não têm essa iniciativa em casa, não têm esse conhecimento dessa possibilidade em casa, através da família. E a escola pode ser, sim, uma porta de entrada para o início da prática, né? Sim, sim. Aliás, a sociedade precisa cada vez mais falar sobre esse tema, porque muitos adolescentes, principalmente no tal Terceirão, a gente ouviu no depoimento do professor, né, que sofrem muita pressão, têm muita ansiedade, eles poderiam aproveitar muito, mas muitos não conhecem a escola, não teve a iniciativa de procurar essa prática. Então vamos desafiar as escolas, né, a levarem pelo menos mais informação para seus alunos a respeito da prática da meditação, da yoga, e muitas escolas já fizeram adesão a isso. A gente sempre conversa aqui, né, sobre a importância de algumas atividades para o autoconhecimento e como isso contribui também para a formação das crianças e dos adolescentes. E a meditação, a yoga, são práticas que têm um potencial, né, de autoconhecimento muito grande, né? Isso pode contribuir também, fora o foco da escola, fora esses relacionamentos interpessoais, é você conhecer o seu corpo, você conhecer os sinais que a sua mente pode passar, né? Isso também é fundamental. Sim, você pode entender o que é a sua ansiedade, como ela se manifesta e como você pode controlar essa ansiedade para não atrapalhar a sua vida. Olha, o adolescente tem muito, muito a desfrutar. E as crianças, a gente percebe o benefício principalmente na hora do sono. É assim, imediato. Para bom entendedor... A Fernanda Hackenhar é professora de meditação em Porto Alegre e fala sobre os impactos da prática nas crianças e vai falar sobre isso, Roseli, o efeito que tem. A facilidade que ele vai ter de raciocínio vai ser muito maior, a chance de autopercepção vai ser muito maior. E na criança, o como seria fazer isso? Seria, por exemplo, treinar essa criança, incentivar ela a prestar atenção numa brincadeira, numa relação com um amiguinho ou amiguinha, que a gente tem também dentro da meditação o padrão funcional, mas a criança, por estar com o cérebro imaturo, a chance de criar um novo engrama, que é um novo caminho, é muito maior de ela se beneficiar no futuro e passar menos trabalho de fato. E, Roseli, muita gente acha que criança não consegue, né? Ah, mas a criança é muito agitada, meu filho, ele tem muita energia, ele não vai parar para conseguir fazer ali o exercício de meditação. Ah, eles conseguem aprender com uma facilidade enorme, né? Consegue sim. É só lembrar que o filho consegue ficar parado, sentado, jogando videogame por horas, se a mãe permitir, né? Então, assim que a criança tiver uma relação lúdica com a meditação e começar a ver os seus benefícios, ela consegue sim. Continuamos com seus filhos em versão ampliada, falando sobre meditação e os benefícios para crianças e adolescentes. Vamos navegar! Eu sei que tem dica na área sobre meditação para criança, para adolescente. Que dica é essa, Roseli? Já estou com papel e caneta na mão. Eu vou indicar primeiramente um artigo, né? É muito bom. O título do artigo é Meditação para Crianças. Como ensinar seus filhos a perceber a mente. Esse artigo está no site Vitude, com 2 T's. Não é difícil de achar. E há também, Thaís, inúmeros aplicativos destinados a serem guias de meditação
para crianças e para adolescentes. Eu sugiro que os pais que tiverem interesse deem uma busca na internet. E olha, há várias opções também de meditação guiada disponíveis no seu streaming de preferência ou mesmo no YouTube. Você coloca ali, eu já fiz isso algumas vezes, Roseli, meditação com crianças. Você ouve primeiro, né? Se você achar bacana, aí você chama a criançada também para essa prática. Eu vou pedir para você repetir o nome do artigo e também o site para a gente localizar esse artigo que você mencionou. O nome do artigo, Meditação para Crianças. Como ensinar seus filhos a perceber a mente. E o site é Vitude, com 2 T's. E esse programa e todas as nossas dicas ficam disponíveis para você ouvir quantas vezes quiser. É só acessar o site bandnewsfm.com.br. Lá, procure a aba Colunistas, Seus Filhos, e é só dar o play. Compartilhe à vontade também, não tem problema nenhum. Se quiser participar, sugerir temas, trazer comentários, tirar suas dúvidas, é também muito fácil. Pelo e-mail, seusfilhos@bandnewsfm.com.br. Pelas redes sociais, @Roseli Saião, Roseli com Y, Saião também, ou @Thaís B. Dias, Thaís com H. Agradeço muito a sua companhia todos os dias aqui na Band News FM, nas nossas colunas, no nosso programa em versão ampliada. Agradeço a sonorização do José Antônio de Araújo, a produção da Camila Quaresma e, lógico, a companhia e os ensinamentos dela, Roseli Saião. Um beijo, Roseli. Um beijo, Thaís. Até a próxima. Muito carinho para os nossos ouvintes. Continue ligado, porque os seus filhos você só ouve aqui na Band News FM. Você ouviu Seus Filhos, na Band News FM.